Iniciando a gravação. Deixa eu tirar aqui para ficar a tela maior. E aí a gente dá um play aqui. Maravilha! Começamos. Chegamos à metade, né? Uma série de 12. Hoje é a de número 6, onde nós fechamos o assunto relacionado com o outono, né? A gente vem falando a respeito de Ana, de Eucana, né? Normalmente a gente pensa nesse casal, né? Entende que eles passaram por essa dificuldade e tudo mais, mas óbvio que a Bíblia não dá os detalhes do dia a dia, do que acontecia, né? A gente vê basicamente, né, uma parte dessa história, né? Um resumo, vamos dizer assim, né? Onde a gente olha e percebe que as coisas não estavam tão bem quanto eles gostariam, né? Por isso que aqui a gente tem que ter esse cuidado, e não é só para o casamento, né? Eu acho que para tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, temos que ter essa preocupação de manter, né? Porque é uma bênção de Deus, né? Então, não podemos tratar de qualquer jeito, né? Tem que preservar, tem que manter. Mas como nós, seres humanos, somos pessoas falhas, ao mesmo tempo que a gente precisa desse esforço para manter, preservar aquilo que Deus nos deu, a gente precisa também corrigir aquilo que eventualmente nós estamos fazendo de errado, né? É assim o tempo todo na nossa vida espiritual, né? Quando a gente vai ganhando entendimento, uma compreensão a respeito das coisas espirituais, aquilo que a gente sabe que está certo, a gente tem que manter certo, né? E aquilo que não está bem, a gente tem que corrigir. No casamento, isso não pode ser diferente, né? Tanto uma relação quanto a outra, esse exercício de manter e corrigir é algo que precisa estar presente no nosso dia a dia. É engraçado porque a gente comentou na semana passada a questão do piloto automático, né? E o piloto automático ele é extremamente perigoso, porque ele é cômodo. Você deixa as coisas andarem e te dá aquela sensação de que está tudo sob controle, que não tem nenhum problema, não tem com o que se preocupar. E essa comodidade, digamos assim, ela é o que começa a desgastar as coisas, né? Isso acontece em todo, por exemplo, na nossa vida profissional. Se a gente se acomoda e fala, cheguei aqui, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. E ok, se não quiser fazer mais nada, né? Mas o mundo não para, os desafios, eles são constantes. Então, quando Deus coloca alguma coisa nas nossas mãos, é extremamente importante a gente trabalhar para manter isso que Ele colocou nas nossas mãos da melhor maneira possível. E isso implica em dedicação. Lembra que a gente falou na semana passada da questão da dedicação? Manter algo funcionando precisa de dedicação. É inevitável. Vamos trocar o exemplo da casa, que foi o que nós falamos na semana passada, e vamos pensar num carro. Hoje a analogia vai ser com carro, vai ser com casa. Todos nós aqui temos carro, graças a Deus, e a gente sabe que o carro, por mais que a montadora que produziu aquele carro fez todos os testes de segurança, de durabilidade, de qualidade, a gente sabe que o carro não dura para sempre, né? O freio começa a dar problema, o amortecedor, o que mais, Val? Embreagem, né?
o motor precisa ficar atento. Então, essas coisas, elas desgastam. E é inevitável, por mais que seja um carro simples, básico, um mega sofisticado, luxuoso, desgasta. E como proprietário, você precisa manter aquele carro. Porque senão, o dia que você precisar dele, sim, eu tenho que fazer uma saída e vou ter que ir de carro. Se ele te deixar na mão, ninguém vai ficar feliz, né? Já pensou? No meio da estrada, o carro, pá, começa a acender as luzes lá. Tá? Os problemas com o carro, eles acontecem e para a gente se preservar disso, a gente tem que manter o carro sempre bem cuidado. Fazendo o quê? As revisões, trocando óleo, levando no mecânico, tá sempre tem que olhar. Há quem diga, né, que as despesas do carro são semelhantes à despesa com filho, né? Então, assim, o carro é meio se você não cuidar, ele te deixa na mão. Você tem que cuidar, né? Então, o casamento, obviamente não vamos comparar com o carro, seria uma comparação meio grosseira, mas a preocupação que a gente tem com um bem como esse, ela pode, de certa forma, ser comparada com a preocupação que a gente precisa ter com o nosso relacionamento, de manter ele funcionando. E não é depreciar, né, dizer, né, funcionando, porque, né, a relação ela acaba sendo como uma engrenagem, né, que precisa estar muito bem encaixada e precisa estar funcionando do jeito certo. Por quê? Porque quando você entra num relacionamento, você está construindo uma história. Lembra a ideia da história que a gente falou do comecinho dessa série? Né? Você traz duas pessoas para compartilhar uma história. E o que o casal está fazendo ali? Aquilo que nós vemos no verão. A gente está trabalhando e construindo uma vida. Tá? Que muito provavelmente, né, a gente deixa para a geração seguinte, para os filhos. Tá? Esta história, ela continua nos filhos, continua na nossa herança. E Eucana estava super confortável, porque ele tinha lá Penina e a vida estava tudo certo. Mas para Ana não estava bem. E alguma coisa precisava ser corrigida. Por isso, quando a gente olha o problema de Eucana, e eu vou falar uma coisa para vocês, são poucas vezes que a gente ouve uma ministração relacionada com esse casal, poucas vezes a gente fala de Eucana, né? Não é verdade? Na maioria das vezes a história pode ir para Ana. E claro, ela é a protagonista dessa questão toda. Mas é muito comum a gente ignorar que Eucana tinha problemas naquele relacionamento. Né? Uma das coisas que era facilmente perceptível, Eucana estava acomodado. Por mais que ele soubesse que Ana não estava bem, para ele ok, porque ele não se dispõe em nenhum momento a orar por essa situação. Tá, não está bem? Vamos orar juntos? Né? Você pode imaginar, será que não aconteceu e a Bíblia simplesmente não contou essa história? É uma possibilidade? É. Mas levando em consideração que a Bíblia mostra as pessoas como elas são, e pegando aquela fala de Eucana que diz, olha, eu sou melhor do que 10 filhos para você, então você está reclamando à toa, me leva a concluir de que para Eucana estava cômodo daquele jeito. E não que ele achasse que Ana estava sofrendo à toa, é que para ele tinha uma compensação. Diz, olha, eu te dou a porção dobrada, eu cuido de você, eu não te rejeitei,
por causa da esterilidade, você continua aqui, tá tudo certo, certo. Então, para ele era uma questão de acomodação. E, gente, a acomodação, ela não para por aí. A acomodação tira da gente a atitude. Porque se você está acomodado, por que se mexer, né? Tá frio, né? A gente tá numa semana fria. Imagina quando você tá lá, né? Deitado no sofá, aquele cobertorzinho bem quente, né? Você pensa assim, vamos fazer uma pipoca? Ontem aconteceu isso em casa, né? Vamos fazer uma pipoca. Mas e a coragem de levantar, né? Não entendi, Val. Nem casa também. É quando, né? Tá tão boa aqui, né? Que se levantar, né? O friozinho pode ser, né, triste, né? Então, a acomodação, ela tira a nossa atitude. Se não tira, pelo menos ela nos deixa mais reativos. A gente se movimenta de um jeito mais reativo, né? E no caso de Elcana, faltava essa atitude, porque, gente, tinha uma rivalidade dentro de casa entre Ana e entre Penina. Pergunta: será que Elcana não via isso? O que você acha, Luiz? Talvez sim, talvez não. É difícil dizer, né? Eu acho que via também. Eu concordo com você. Né? Quem mais concorda? Concordamos. Ele percebia que, né, não estava certo, né? Só que em nenhum momento a gente vê uma atitude dele, né? Sara e Agar, né? E é engraçado porque agora você trouxe um ótimo exemplo para ajudar aqui. No caso de Sara e Agar, né? A atitude também não veio de Abraão, né? Foi Sara que falou assim, ó, Ismael tá maltratando o, o filho, o meu filho, né, no caso de Sara. Precisa dar um jeito, né? Antes disso, antes disso já tinha um histórico, porque quando Agar engravidou, ela passou a desprezar Sara. E aí Sara chega para Abraão e fala, ó, não dá. E o que Abraão faz? Nada. Falta de atitude. Ele joga para ela e fala, ó, faz o que você quiser. Né? Quando você pega um problema e joga o problema para o outro, você não está tendo uma atitude. Você está tendo uma omissão. É diferente, né? Que é o que estava acontecendo com esses dois exemplos que a gente viu. E é interessante porque quando um lado não está contente, espera uma atitude do outro lado. Espera. Existe uma expectativa de saber, será que está tudo bem para eles? Será que está tudo bem para ela? Será que não estamos vendo que as coisas não estão legais? Então, falta atitude. E qual que é a pergunta mais honesta aqui, né? A pergunta é, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Essa é a pergunta honesta. Porque qual foi a reação de, vamos pegar o exemplo de novo de Abraão, joga para cima de Sara, faz você entender. Mas o que Sara, no caso, esperava de Abraão era uma atitude dele. Então, a pergunta honesta numa situação como essa é: o que eu tenho que fazer? Qual que é a expectativa que você tem para que esta minha acomodação, né, não fique pior e isso vire um problema que a gente vai ter mais dificuldade de tratar? Lembra que eu falei lá atrás, domínio próprio e humildade? Está em um bom momento de exercer isso.
Porque numa hora dessa, a gente quer buscar justificativa ou argumentos para justificar que é o outro lado que está enxergando tudo cinza. Para mim está tudo normal. Então, um diálogo honesto, sincero, mais do que honesto, mais do que sincero, mais humilde, de reconhecer que, olha, se não tá bom, não tá bom. Se tivesse, os dois estariam ok com isso. Faltou atitude de Eucana. E isso, consequentemente, faz com que a gente perceba uma insensibilidade. Não é que ele fosse grosseiro, mal educado, hostil, mas ele não sentia como ela estava sentindo. Ela não estava feliz, ela estava triste por conta da rivalidade, por conta da situação. Mas para Eucana, essa insensibilidade de não sentir o que ela estava sentindo, não se sensibilizar com o sentimento, a dor, a frustração que ela tinha, fez com que Eucana ficasse inerte ali, ficasse parado, tudo certo. E uma fala dessa, né, deixa eu voltar o texto aqui, para a gente capturar a fala de Eucana, né? Descer aqui um pouquinho, né? Pegar aqui o elevadorzinho, vou ver se desce. Vai descer? Opa. Ah. Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Isso dá para ver que ele, de certa forma, ele sabia, né? Que a coisa não estava bem, mas ele não teve sensibilidade o suficiente para dizer, não, realmente, Ana, a gente precisa conversar, né? Para ele já tinha até a solução, né? Solução sou eu. O que ele fala, solução sou eu. Aqui, ó, melhor do que 10 filhos. Ó. Pronto, resolvi teu problema, Ana. Não precisa mais chorar. Né? Só que o que acontece? Ana poderia muito bem abrir mão daquilo e falar assim, quer saber? Vou viver infeliz. E pronto, acabou. Mas a reação, a atitude que ela teve foi impressionante. Porque, em primeiro lugar, ela buscou a ajuda de Deus. E, gente, isso é fundamental. Todos nós, nas nossas lutas, independente se são lutas relacionadas com o nosso relacionamento, ou na vida profissional, financeira, qualquer esfera da nossa vida, temos que buscar ajuda em Deus. Ana tinha orado já antes? Não sabemos. Talvez até tinha. Talvez já tivesse feito jejum. Não sabemos, né? Muita coisa ela deveria ter tentado. Mas nesta ocasião, acho que a forma como ela buscou ajuda foi diferente. Porque vamos voltar para o texto. Eu vou trazer ele para cá. Vamos olhar de novo, né? Vamos visitar o texto aqui. Certa vez, então foi em algum momento, depois dessa conversa que Eucana teve com ela, depois de terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, né? E Ana, né, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ali estava diferente, né? Porque ali Ana estava com aquela amargura, com aquele choro, né? E talvez ela já tivesse chorado muitas vezes antes, não era a primeira vez. Mas o que ela fez de diferente das outras ocasiões? Ela fez um voto. Ela fez um voto. Dizendo, Senhor, se de fato, né, eu acho, né, muito forte
olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Só pegando esse exemplo, né? Não passar a navalha, quer dizer, não cortar o cabelo, para a sociedade daquela época, e conforme o costume da lei, era um sinal de que aquela pessoa era dedicada a Deus. Né? Era um sinal, era uma forma visível de quem estivesse passando, falou assim, ó, tá vendo aquele homem cabeludão? Né? Imagina, quando você não corta o cabelo, o que acontece? Ele fica desalinhado, né? Não é verdade? Não é verdade? Cabelo, ele dá trabalho, né? Ele cresce, ele, né, comprido, ele racha as pontas, né? Dá um trabalho. Então imagina que ver um homem cabeludo naquela época era um sinal de que né, esse aqui se dedicou ao Senhor, né? Então era um sinal visível. Então o que mudou para Ana? Agora ela parou de olhar para a sua própria dor, para a sua própria frustração, e falou: quer saber? Se Deus me der um filho, ele não vai ser meu, vai ser dele. É simples assim. Assim, olha, eu não quero mais um filho para mim, eu quero um filho para dar para o Senhor. Para que ele seja dedicado a Deus, para que ele cresça com o Senhor, ande com o Senhor, seja um homem de Deus. Então, o que mudou, né, sinceramente, é que Ana, enquanto ela olhava para ela, né, talvez pelo status, né, de ser mãe, de ter essa malignidade quebrada da sua vida, não passar mais vergonha, né, não poder encarar a rivalidade de Penina de igual para igual, porque agora eu também sou mãe. Né? Quando ela abriu mão dessas coisas, ela entendeu, né, que não dependia da expectativa dela. O que dependia é da expectativa diante de Deus. O posicionamento, o que eu quero dizer com isso? O posicionamento de Ana não estava mais centrado na sua necessidade, mas no que Deus poderia fazer com aquilo. E quando o relacionamento está ruim, e se a gente tem o entendimento que, olha, Deus nos uniu, nós temos a bênção do Senhor, estamos passando por uma fase de outono, onde as coisas não estão tão alinhadas como poderia ou como deveria, vamos ter um posicionamento, mas não buscando a nossa satisfação pessoal, mas buscando a glória de Deus dentro desse relacionamento. Vamos colocar isso nas mãos do Senhor e vamos dizer: Senhor, a gente não sabe fazer certo, porque se a gente soubesse já teria feito. Mas naquilo que nós acertarmos, naquilo que nós combinarmos, naquilo que nós fizermos, que seja para a honra e glória do Senhor. Que não seja só para a gente falar assim: passou, que bom, vira essa página. Mas que seja para um amadurecimento, fortalecimento, né? Que seja para um posicionamento que no final não envergonhe os outros. Porque talvez para Ana o que ela queria era calar a boca de Penina. Quando ela entendeu que não era isso que Deus esperava dela, não era dessa forma que Deus ia mudar o estado dela. Só ia mudar o estado dela quando o foco deixasse de ser o seu problema e passasse a ser a glória de Deus. E é impressionante porque ela ora, né? E Deus, deixa eu voltar para cá, e Deus concede o desejo. E, gente, né, se você pegar a história de Israel, certamente Samuel está entre aqueles 5 notáveis do Antigo Testamento.
né, que dificilmente a gente deixaria de fora. Né? A gente poderia talvez deixar de fora, né, um Sansão, a gente poderia deixar de fora, né, um Noé, mas quando você olha, né, o que Samuel fez pela nação de Israel, né, você fala, não, esse não pode ficar de fora. Porque com Samuel, a idolatria que antes imperava dentro de Israel foi praticamente eliminada. A restauração espiritual e o avivamento que Samuel promoveu dentro de Israel pavimentou o caminho de Davi de uma forma super importante, super essencial para ele. Porque você não vê no reinado de Davi ninguém com problema de idolatria, nem o próprio Davi. A gente começa a perceber isso depois. Depois a coisa. Né? Mas quando Samuel chega e fala o seguinte: olha, chama o povo, fala, joguem fora os ídolos de vocês e sirvam somente o Senhor, que não mudou uma chave. Quando Eli e os seus filhos morreram porque eram rebeldes, Deus tinha um Samuel para julgar Israel. A nação não ia ficar desamparada. Tinha alguém que foi levantado por Deus porque tinha o posicionamento de uma mãe que falou: se o Senhor me der, eu dou para o Senhor de volta. Simples assim. Tá? Então, quando a gente olha para uma situação como essa, o nosso posicionamento, né, eu busco a ajuda de Deus, me posiciono para colocar isso nas mãos dele. E não pode ser algo do tipo, eu vou fazer aqui, e talvez fosse, talvez, né, a gente está falando hipoteticamente, né, fosse um pouco da motivação de Ana no começo. Do tipo, eu só quero para calar essa situação, acabar com essa minha vergonha, acabar com a minha frustração. Quando Ana falou assim, não, eu não quero mais pensar em mim. Agora, Senhor, é o seguinte, se o Senhor me der, eu te dou. Impressionante, né? Olha, o Senhor coloca nas minhas mãos e eu coloco de volta nas suas mãos. E isso é o que nós precisamos para todas as áreas da nossa vida, não é nem só para o casamento. Senhor, o que o Senhor me der, eu vou colocar de volta nas tuas mãos. Porque nas mãos de Deus continua a bênção. E tudo aquilo que nós pedirmos para qualquer circunstância da nossa vida, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Se a gente pede do jeito certo, a gente recebe. Tem um versículo que diz, né, que vocês oram, né, e não recebem, por quê? Porque ora errado, porque ora mal. Porque não pede do jeito certo. Porque a motivação do pedido está errada. Não pode ser uma coisa assim, tá? Eu vou fazer isso, eu vou mudar só para acabar com essa situação que eu não aguento mais. Que às vezes acontece isso, né? Ah, porque você é insensível, porque você é isso, porque você é aquilo. Tá bom, então eu vou mudar para a gente acabar. Mas para de ficar martelando isso na ideia. Então, a gente não quer para glorificar a Deus, a gente quer para virar essa página e acabar definitivamente. Então, se a gente muda a estratégia, se a gente tem o posicionamento correto, com certeza o desdobramento disso é aquilo que Ana viveu. Se ela teve mais filhos ou não, provavelmente sim. Mas acho que o mais importante aqui é esta atitude que ela teve, de parar de olhar para a sua aflição e buscar algo que glorifique a Deus. Amém? Terminamos por aqui. E dessa forma a gente termina então essa estação.
E na próxima semana a gente começa a falar do inverno. E o que eu posso dizer para vocês? Que o inverno é um momento de luta. Muita luta. Né? E o casal que nós vamos falar, inverno, que acho que é um dos casais que mais, né, teve que lutar pelo seu relacionamento, José e Maria. Esses tiveram que lutar, porque estava tudo contra eles, né? Tanto socialmente quanto espiritualmente. Amém? Então continuamos na próxima semana, se Deus quiser. Eu vou interromper aqui a nossa gravação e a gente continua então na próxima semana.